Pessoal, esse é o nosso vídeo Let's Talk da disciplina de Instrumentação Industrial do módulo 54. Nesse vídeo nós vamos fazer uma breve revisão de todo o conteúdo que a gente abordou na nossa disciplina nesse módulo. Então nós trabalharemos com esses tópicos. É claro que por a gente ter um tempo limitado aqui nesse vídeo, não vou conseguir detalhar, tudo que foi trabalhado na disciplina, mas a gente vai revisar alguns dos principais tópicos trabalhados. Então, nós vamos começar falando de conceitos de instrumentação e também dos diagramas que representam toda a parte de instrumentação industrial. Falaremos das unidades de medida, medição de temperatura, medição de pressão, medição de nível e densidade, medição de vazão, redes industriais e transmissores, elementos finais de controle e, para finalizar, falaremos um pouquinho sobre controle de processos. Então, começando a falar sobre conceitos de instrumentação e diagramas, a instrumentação é a ciência que desenvolve e aplica instrumentos de medição em sistemas de controle de processo e é utilizada desde os processos mais simples, como o controle de temperatura em residências, até no controle de processos críticos, como reatores nucleares. Então, quando a gente fala de instrumentação, isso pode parecer um conceito muito distante da nossa realidade, somente para quem está ali inserido no meio industrial, mas não. A parte de instrumentação é utilizada em várias aplicações do nosso dia a dia, como, por exemplo, o controle de temperatura que o ar-condicionado usa para manter ali a temperatura do ambiente, ou até mesmo sensores utilizados nos automóveis para monitorar a temperatura do motor, temperatura do óleo, da água, enfim. É claro que nós temos alguns instrumentos específicos direcionados para a utilização na indústria, mas a instrumentação, ela atua aí em diversas áreas e não somente na indústria. Os instrumentos de medição consistem em dispositivos utilizados para realizar medições individualmente ou associado a um ou mais dispositivos suplementares. O instrumento de medição pode ser um sistema mecânico, eletromecânico ou eletrônico que integra um ou mais sensores ou transdutores a dispositivos com funções específicas de processamento de uma determinada variável. Uma variável de processo é uma condição do processo que pode alterar a produção de alguma forma. Então, as variáveis de processo são os fenômenos físicos que serão medidos ali naquele processo. As variáveis típicas utilizadas nos processos industriais são temperatura, pressão, vazão, nível, densidade. Em um processo industrial, os sinais das variáveis devem ser escolhidos de forma que possam ser manipulados e transmitidos em circuitos elétricos, preferencialmente para leitura direta ou ainda para serem armazenados em computadores, em bancos de dados, para gerar ali um histórico sobre essas variáveis do processo. E o processo é o conjunto de operações ou atividades realizadas que controlam uma quantidade de uma ou mais variáveis para transformar insumos em produtos ou resultados desejados, podendo envolver diversas etapas. E para a representação de um processo industrial, podem ser utilizados alguns diagramas, sendo eles o diagrama de bloco de fluxo, o diagrama de fluxo de processo e o diagrama de processos e instrumentos. Só relembrando, o diagrama de bloco de fluxo é uma forma mais simplificada de representar um processo produtivo através de blocos que vão descrever cada etapa do processo no formato de um fluxograma. Esse tipo de diagrama pode representar qualquer ali, trazendo a sua representação, qualquer elemento do processo produtivo, e ele é utilizado também para simplificar processos complexos em mais simples. Então, geralmente, o diagrama de bloco de fluxo, ele é utilizado na idealização de um projeto, ali, de um processo produtivo, então, para organizar essa sequência de operações que a gente vai ter no processo. É um diagrama mais simplificado. O diagrama de fluxo de processo é um diagrama muito utilizado na indústria química, no qual é indicado o fluxo geral de processos
e elementos da planta. Então, ele mostra a relação entre os principais equipamentos da planta industrial, mas não mostra detalhadamente a parte ali de nomeação de tubulações. E nós temos o diagrama de processo e instrumentação, que é o diagrama que apresenta o fluxo do processo com todos os elementos, incluindo os sensores, os controladores, os atuadores, que possibilitam a automação do processo. Então, basicamente, né, a gente trabalhou com esses diagramas de processo e instrumentação na nossa disciplina. E para representar um processo produtivo com seus respectivos elementos de instrumentação, foram criadas algumas normas que apresentam símbolos gráficos para representar esses instrumentos e as suas funções. A norma brasileira utilizada para fazer essa simbologia é a ABNT NBR 8190. Essa norma ela não está ativa e não tem nenhuma outra norma brasileira que substitua essa norma. Por isso, ela é ainda adotada, ela é utilizada, né? Os padrões de simbologias ali que são apresentados nessa norma. Além dos símbolos, nós temos também letras de identificação, que é pelo qual ali os instrumentos eles podem ser identificados por esse código de letras e números, que é conhecido como etiquetagem ou tag, que são normalizados por normas internacionais. E essa identificação é composta pelo conjunto de 3 letras, seguido de número e, às vezes, né, uma outra letra no final. Essas letras de identificação, como nós falamos, são 3 letras ali que vão representar, que vão ajudar a identificar esses instrumentos. Cada uma possui um significado. Então, essas letras, né, devem representar a variável a ser medida, a função do dispositivo e também eventuais modificadores que a gente pode ter relacionado a esse instrumento. Falando um pouquinho agora sobre as unidades de medidas, que também nós trabalhamos na nossa disciplina, algumas unidades de medidas são apresentadas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Porém, como a gente viu, nem todos os países adotam o sistema internacional, então é muito importante que o profissional de instrumentação consiga fazer a equivalência entre as unidades de medida. Para isso, a gente precisa entender o que é o sistema internacional, quais as medidas que a gente tem, as unidades de medidas que a gente utiliza nesse sistema. Cada medida deve possuir uma unidade, e as unidades consistem em bases que têm por função tornar universais os resultados de medidas realizadas em qualquer parte do mundo. Então, o objetivo é que essas medidas sejam padronizadas para que uma medida que a gente faça aqui no Brasil possa ser interpretada lá na Alemanha, nos Estados Unidos, por exemplo. O nome do Sistema Internacional de Unidades foi adotado em 1960 e em 1971 a versão atual do Sistema Internacional foi completada. Lá na nossa aula, ao vivo, da semana 2, a gente fez todo um histórico, né, de como que foi criado o Sistema Internacional, de quais as medidas que começaram ali constar, né, primeiro no Sistema Internacional e depois outras foram sendo adicionadas, né, então o sistema ele foi sendo alterado até em 1960 a gente chegar nessa nomenclatura de Sistema Internacional de Unidades e depois, né, em 1971, a gente ter aí então essa completado, né, esse sistema internacional da forma que a gente conhece hoje. Então, nós temos aqui as unidades, né, fundamentais do sistema internacional, onde nós temos o metro, que é referente a grandezas de comprimento, o segundo, que é referente a tempo, quilograma, que é a medida ali utilizada para massa, ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de matéria e candela para intensidade de luz. Quando nós falamos em grandeza, a grandeza é aquilo que pode ser mensurado, ou seja, são as características dos elementos. Por exemplo, temperatura da água, o volume de um tanque, o comprimento de uma caixa, a pressão do ar, entre outros. E das 7 grandezas físicas fundamentais que a gente viu ali do sistema internacional anteriormente, surgem grandezas que são grandezas derivadas,
que são formadas a partir de combinação de duas ou mais grandezas com relações algébricas, dando origem a outros nomes e símbolos diferenciados. E essas grandezas derivadas, apesar de não ser ali, né, as grandezas fundamentais do sistema internacional, são grandezas que muitas vezes, né, a gente conhece e a gente utiliza também nas mais diversas áreas. Então, por exemplo, a frequência, que é dada em Hertz, pressão, que é dada em Pascal, diferença de potencial, que é dada em volts. Então, são grandezas derivadas do sistema internacional através de relações algébricas ali de duas ou mais outras grandezas que a gente utiliza. Além, é claro, né, da gente ter outras unidades ali que não fazem parte do sistema internacional, mas que estão no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o tempo, como a gente viu, a unidade utilizada é o segundo. Mas a gente pode mensurar, né, comum que a gente utilize também horas, dias, minutos. Então, é comum. Mas quando a gente vai fazer os cálculos ali, que a gente vai trabalhar com as unidades fundamentais, a gente tem que se atentar naquelas unidades do sistema internacional. E apesar do sistema internacional ser ali, né, um padrão adotado para que a gente tenha essa equivalência nas mais diversas regiões do planeta, alguns países adotam outras unidades para algumas grandezas. Como, por exemplo, nos Estados Unidos é comum eles utilizarem como unidade de comprimento pé, libra, como unidade de força, também polegadas, né? Então, existem alguns países que ainda utilizam, né, outras grandezas fora do sistema internacional. E tendo em vista, né, que existe essa variação entre as grandezas ali utilizadas, né, de acordo com cada região, com cada país, é necessário, né, que o profissional da área de instrumentação tenha uma habilidade de converter unidades, né, para outras. Em muitos casos, né, são utilizados quadros de conversão para essa finalidade, para que se possa converter uma unidade de medida em outra. Mas para isso a gente precisa conhecer, né, o que é, por exemplo, a unidade de pressão, de força, de comprimento, né, e assim por diante. Então, é preciso saber utilizar essas ferramentas de conversão, mas também conhecer essas grandezas que a gente está trabalhando, nessas unidades que nós estamos trabalhando. Como a gente trabalhou bastante na nossa disciplina, né, existem esses quadros de conversão que podem ser utilizados, mas de acordo, né, com a disponibilidade da tecnologia que nós temos hoje também, existem algumas ferramentas online, né, aplicativos que nos auxiliam também para fazer essas conversões. E também nós temos os prefixos do sistema internacional. Isso porque muitas vezes é necessário representar grandes ou pequenas quantidades, e para isso nós utilizamos os prefixos do sistema internacional, os quais representam pequenas ou grandes quantidades múltiplas de 10. Então, por exemplo, nós temos, né, de grandes quantidades, quilômetros, né, então o prefixo quilo, o prefixo mega, o prefixo tera, o prefixo giga, né, que representam ali grandes quantidades. De pequenas quantidades, né, os mais comuns ali que a gente tem são o mili, o nano, o micro, né, e até pico. Então, são alguns dos prefixos que representam pequenas quantidades, né, principalmente quando a gente fala ali da área de elétrica, é comum que a gente trabalhe com esses prefixos também. Falando agora sobre medição de temperatura, nós vimos, né, que sobre os sensores de temperatura, que os principais instrumentos de medição de temperatura são os termômetros, esses podendo ser de efeitos mecânicos, de resistência elétrica, sensores ativos e termômetros de radiação. Isso, né, a gente viu que um conceito que a gente tem que lembrar é que todas as matérias são afetadas pela temperatura. E esses efeitos, eles são utilizados para fazer a medição da temperatura através de propriedades físicas. No termômetro de efeito mecânico, ele funciona a partir, né, do coeficiente de dilatação térmica, em que o aumento de temperatura
que a gente vai ter ali nos materiais, geralmente é utilizado ali um líquido, né, que vai estar dentro de algum recipiente. Então, esse líquido, ele vai se expandir de acordo com o aumento da temperatura, e aí ele vai passar ali, né, por algum capilar, por alguma escala ali, por algum mecanismo que vai ser possível fazer, então, essa associação dessa dilatação desse material com esse aumento da temperatura, né, com essa variação da temperatura, podendo também ser a diminuição da temperatura. E esses termômetros de efeito mecânico, né, alguns exemplos que nós temos são os termômetros de expansão de líquidos em bulbos. Antigamente eram utilizados, né, aqueles termômetros de mercúrio, mas na nossa aula a gente falou um pouquinho sobre isso também, que esse tipo de termômetro envolvendo mercúrio, eles estão com a utilização proibida, né, para algumas situações aqui no Brasil. Nós temos também os termômetros de expansão de líquidos em recipientes metálicos, né, então aí são utilizados líquidos em recipientes metálicos, como o tubo de Bourdon, por exemplo, onde a expansão, né, a dilatação desse líquido dentro desses tubos vai estar associada ali a um mecanismo, né, como um ponteiro, por exemplo, para indicar essa variação de temperatura. E nós temos também os termômetros bimetálicos, onde a gente tem uma junção ali de dois metais diferentes, né? E como esses materiais eles têm uma liga diferente, eles vão também reagir de forma diferente de acordo com a variação de temperatura. Os termômetros bimetálicos, eles são muito utilizados nas aplicações de disjuntores, por exemplo, né? Então, lá no disjuntor é feita uma associação, né, com o aumento da corrente elétrica com esse aumento da temperatura e é utilizado ali como dispositivo de proteção, né, o elemento de proteção que atua nos disjuntores. Nós temos também os termômetros de resistência elétrica, que funcionam com base no fato de que, de uma forma geral, a resistência dos metais aumenta com o aumento da temperatura. E um tipo de medidor de temperatura que é bastante conhecido e preciso são os termômetros baseados na variação da resistência elétrica, né? Eles são chamados de RTDs. E os termômetros de resistência, eles são considerados sensores de alta precisão, ótima repetibilidade de leitura. Nós temos também os termistores, que são elementos semicondutores cerâmicos que também têm a sua resistência alterada como efeito direto da temperatura. Geralmente, esses instrumentos, né, esses elementos, eles possuem um coeficiente de variação maior do que os termômetros, os medidores de temperatura de resistência elétrica. Os termistores, eles são de dois tipos. Nós temos os NTCs, que são de coeficiente de temperatura negativo. Os NTCs, eles diminuem a sua resistência de acordo com o aumento da temperatura. E nós temos também o PTC, que é o coeficiente de temperatura positivo. E esses dispositivos, eles aumentam a sua resistência também com o aumento da temperatura. Os termopares, que são considerados ali uns sensores ativos, porque eles não precisam de uma fonte externa de alimentação. Eles conseguem gerar um sinal elétrico sem a necessidade de uma fonte de alimentação. Os sensores termopares, eles funcionam devido ao efeito Seebeck. O efeito Seebeck, ele foi descoberto, né, pelo cientista ali de sobrenome Seebeck, e ele descobriu que, ao unir fios de ligas metálicas diferentes formando um circuito fechado, isso causava uma corrente elétrica no circuito proporcional à diferença de temperatura entre as juntas, né? Então, entre a extremidade ali dessa união desses fios de ligas metálicas diferentes. Então, os termopares, eles são muito utilizados ali no contexto industrial, justamente pela facilidade, né, de não precisar de uma fonte de alimentação externa. E nós temos alguns tipos de termopares, né? Então, a gente tem termopares comuns, termopares básicos ali, termopares nobres, que isso vai depender, essa divisão deles ali, do tipo de material, né, da liga que é formado ali nesses fios, né, para fazer essas junções. E nós falamos isso também lá na nossa aula, vocês podem revisar com mais detalhes. Nós temos os termômetros de radiação, que fazem a medição da radiação eletromagnética produzida por um corpo ali ou um objeto. Isso aproveitando, né, uma propriedade de que todos os sistemas
que estão acima da temperatura de zero absoluto, né, ou seja, acima de 0 Kelvin, emitem uma radiação térmica com uma certa intensidade em um espectro de frequências. Então, de acordo com essa intensidade dessa radiação térmica e dessas frequências, é possível determinar a temperatura desse corpo. E nós temos ainda os semicondutores, que podem ser utilizados ali em circuitos também para fazer a medição de temperatura. Os dispositivos semicondutores, como os diodos e os transistores, eles são sensíveis à temperatura e também podem ser utilizados ali para essa função. O semicondutor puro, ele é isolante quando ele está a baixa temperatura e a sua condutividade aumenta de acordo com o aumento da temperatura. Então, utilizando circuitos de condicionamento, é possível obter uma relação da temperatura com a tensão e a corrente do circuito utilizando esses semicondutores. A pressão é uma variável de muita importância para a instrumentação industrial, porque ela pode ser utilizada também para medir outras variáveis, como vazão e nível, por exemplo. Conceitualmente, a pressão é a relação entre uma força aplicada perpendicularmente em uma certa área. Então, nós temos essa definição, que a pressão ela é igual a força dividido pela área. A medição de pressão pode ser apresentada em algumas unidades de medida, dependendo de cada região. Na indústria, as mais utilizadas são Pascal, bar e PSI, mas existem também outras unidades, assim como a gente trabalhou na nossa aula, inclusive trabalhamos com quadros de conversão dessas unidades. E existem 3 tipos de pressão que dependem do objetivo de medição. Então, nós temos a pressão absoluta, que é a diferença entre a pressão de um determinado ponto em relação à pressão zero, então a pressão do vácuo. Essa pressão absoluta, ela sempre vai ser positiva ou nula. Isso porque a gente já está medindo ali, né, pegando como referência a nossa pressão zero absoluta. Nós temos a pressão manométrica, que é a medida de pressão em relação à pressão atmosférica do ambiente, podendo ser positiva ou negativa. Então, nesse caso, ela pode ser negativa, porque a nossa pressão de referência vai ser a pressão atmosférica. E nós temos a pressão diferencial, que é a diferença de pressão medida entre duas pressões conhecidas, onde nenhuma delas é a pressão atmosférica ou a pressão zero absoluto. Os medidores de pressão possuem um elemento receptor ou sensor de pressão, que pode ser mecânico ou de detecção de pressão. Os manômetros de fluido, né, do tipo tubo de vidro, eles são utilizados na medição de pressão estática. E entre eles nós temos o manômetro tipo U, o manômetro tipo tanque e o barômetro simples. Como nós falamos na nossa aula, esses instrumentos eles utilizam ali, né, algum fluido para fazer essa medição. Geralmente é utilizado o mercúrio. Nós temos também os manômetros de deformação mecânica, que são os elementos ali mais utilizados como medidores de pressão na indústria. Então, nós temos o tubo de Bourdon, o medidor, né, o manômetro do tipo de membrana ou diafragma, e nós temos também o manômetro do tipo Foley. Esses manômetros de deformação mecânica, o princípio deles, né, consiste em confinar ali um fluido em um recipiente e detectar a deformação causada pela pressão exercida nas paredes desses recipientes. Então, eles vão ter ali algum elemento mecânico se deformando de acordo com essa pressão aplicada. E nós temos também os elementos detectores de pressão, que são os sensores de pressão com a saída elétrica, e eles podem ser os sensores capacitivos, piezoelétricos e piezoresistivos. Os sensores capacitivos, eles têm ali, né, um diafragma de metal que constitui um dos eletrodos do capacitor de placas paralelas e o outro eletrodo estacionário é formado por um metal que é depositado em um substrato cerâmico ali ou de vidro. Com a mudança de pressão, a membrana vai sofrer um deslocamento e isso vai fazer com que a gente tenha uma alteração na distância entre as placas do capacitor.
alterando a sua capacitância. Então, né, essa alteração na capacitância, ela vai ser de acordo com essa alteração da pressão, e os sensores de pressão capacitivo, né, eles vão precisar de um circuito condicionador que vai transformar essa mudança de capacitância em uma mudança de tensão para ser transmitida ali pelo nosso circuito. Os sensores piezoelétricos, eles são constituídos com materiais que produzem uma diferença de potencial quando eles são submetidos a uma deformação mecânica. Isso acontece porque quando eles são submetidos à deformação mecânica, alguns materiais apresentam suas estruturas atômicas desalinhadas, gerando dipolos elétricos. Porém, o equilíbrio, né, ele é atingido novamente quando o sistema entra em repouso. Então, esses sensores eles produzem uma tensão elétrica proporcional à pressão aplicada nas suas faces, sendo utilizados somente para medição de pressões dinâmicas. E nós temos os sensores piezoresistivos, que eles variam a sua resistência elétrica na aplicação de uma força ali nas suas faces. Eles podem ser fixados em um diafragma para fazer a medição da deformação causada pela aplicação de uma pressão. Porém, a maioria dos dispositivos de pressão piezoresistivos é construída ali com a integração dos elementos sensores em um diafragma no próprio silício, né? Então, utiliza ali a mesma tecnologia para a construção dos circuitos integrados. O nível é a altura de preenchimento de um líquido ou material em um reservatório ou recipiente. A medição de nível ela é importante para identificar o estoque de material, prevenir transbordamentos e sobrecargas de equipamentos e ainda controlar o enchimento ou esvaziamento de tanques. O nível ele pode ser medido de forma contínua, onde é obtido a todo instante, ou ainda é possível medir o nível em 2 pontos, né? Então, fazendo o controle ali de nível mínimo e máximo. Os sensores de nível eles podem ser classificados de acordo com o método de medida, podendo ser medida direta ou indireta. A medição direta do nível são aqueles mecanismos que possuem contato direto com a substância a ser medida e que utilizam técnicas que vão medir diretamente a altura da superfície em relação ao fundo do recipiente. Entre os instrumentos de medição direta, nós temos os indicadores e visores de nível, boias e flutuadores, sensores de contato e também medição por unidade de grade. A medição de unidade de grade, como a gente viu lá na nossa aula e também no nosso material de estudos, ela é exclusiva para a medição de nível de sólidos. Já a medição indireta, ela determina o nível através de outras propriedades físicas relacionadas com o fluido, como, por exemplo, através da pressão, da capacitância, utilizando o ultrassom. E dentre os métodos e instrumentos de medição indireta de nível, nós temos o método de nível do tipo deslocador, condutividade, medidor de nível capacitivo, medidor de nível por pressão hidrostática, medição de nível por pesagem e medidor de nível por sinal ultrassônico. Aqui a gente não consegue, né, devido ao nosso tempo limitado, detalhar cada um desses medidores, mas nós falamos, né, de forma mais detalhada de cada um desses medidores na nossa aula ao vivo. E caso vocês tenham dúvida, vocês podem assistir a gravação da aula para relembrar as características, as limitações e também as vantagens de cada um desses tipos de medidores. E ainda existem outros métodos de medição de nível, como, por exemplo, medição por vibração, através de pás rotativas, borbulhador, medição por radar. E existem muitas tecnologias que são utilizadas para medição de nível, mas não existe uma única tecnologia que atenda a todas as aplicações. Isso porque, como a gente falou, vai depender as características, né, do fluido ali, as características do material que a gente quer determinar o nível. E aí sim, de acordo com as especificações ali, a gente determinar qual que vai ser o melhor método para medição. A densidade é uma outra variável ali que ela relaciona a massa específica e o volume ocupado por um fluido. E essa variável ela pode ser utilizada nas indústrias para controle de qualidade de produtos,
como, por exemplo, controle de qualidade em alimentos, né? Então, a gente já viu, assim como a gente falou na nossa aula ao vivo, né, alguns casos ali onde, através da densidade, né, é possível determinar se um alimento, se um produto, ele está ali dentro das especificações que se espera para esse produto. E o medidor mais conhecido de densidade é o densímetro, que consiste em um flutuador que usa o princípio de empuxo. Esse instrumento, né, ele funciona da seguinte forma: quanto maior for a densidade do líquido, maior vai ser a força de empuxo e mais o densímetro vai estar deslocado para cima. O densímetro, ele também é muito comum, né, a gente visualizar ele nas bombas de combustível, nos postos de combustível, né, onde a gente tem aqui, lá aquele elemento flutuando, isso porque os combustíveis ali, né, eles têm uma densidade específica de acordo com os componentes desse combustível, né? Então, é utilizado, né, nessa questão ali do controle de qualidade de alguns produtos. Em aplicações industriais, também são utilizados medidores de densidade através do método de pressão, pela radiação e também pelo efeito de Coriolis. A vazão ou fluxo é definido como a quantidade de um fluido que passa pela seção de um duto por unidade de tempo. A medição de vazão é muito importante para as indústrias nas mais diversas áreas. Nós podemos dizer que em todas as atividades que envolvem líquidos, de alguma forma a vazão é medida. A medição de vazão de um fluido pode ser alterada devido à pressão e à temperatura do fluido. Em cada medição de vazão é necessário considerar o comportamento do fluido em relação à sua densidade, compressibilidade e viscosidade, que dependem da pressão e da temperatura do fluido medido. Nós temos algumas classificações de instrumentos de medição de vazão e nós vamos falar aqui, né, de uma forma superficial sobre essas classificações, né, sobre esses tipos de medidores de vazão. Começando pelos medidores de pressão diferencial, esses medidores eles são baseados na obstrução da passagem do fluido, onde a vazão é obtida pela diferença de pressão na obstrução inserida no caminho do fluxo. A função desses dispositivos, basicamente, é aumentar a velocidade do fluido através da diminuição da área da seção de passagem e causar a queda de pressão, na qual a vazão pode ser medida a partir dessa relação. Então, a diferença de pressão na tubulação antes e depois da restrição ser colocada vai ser medida. E a velocidade é determinada a partir da relação entre as áreas da tubulação e da obstrução, e a diferença de velocidade é dada pela medição da diferença das pressões. Nesse tipo de instrumentos de medidores de pressão, nós temos placa de orifício, tubo de Venturi, medidor tipo bocal e também o tubo de Pitot. Os medidores lineares, eles produzem um sinal de saída diretamente proporcional ao valor da vazão, em que o sinal elétrico é uma função linear da vazão, ou seja, quanto maior a vazão, maior vai ser o nível desse sinal elétrico produzido. Dentre esses instrumentos, nós temos os rotâmetros, medidor de haste móvel, medidor por efeito Coriolis, medidor eletromagnético, medidor ultrassônico e medidor de fluxo do tipo vórtice. Temos também os medidores em canal aberto, que são utilizados para medir o fluxo de líquidos que escoam por gravidade, onde vai ser medido o nível antes e depois do elemento sensor. E nessa classificação nós temos os vertedores e as calhas Parshall. Temos também os medidores mecânicos, que utilizam técnicas de deslocamento de algum elemento mecânico, utilizando partes móveis, engrenagens, rotores ou turbinas para fazer a medição do fluxo. Dentre esses, nós temos o medidor de disco rotativo, que é bastante utilizado para medição do consumo de água nas nossas residências ali no hidrômetro, medidor de membrana rotativa. O medidor de membrana rotativa ele tem uma limitação em relação ali, né, à velocidade de operação dele, e o medidor do tipo turbina. O medidor do tipo turbina ele tem ali uma especificidade que é que a medição, né, ela precisa ser calibrada de acordo com a densidade do fluido, porque de acordo com a densidade, a gente vai ter uma variação na velocidade aqui do deslocamento dessa turbina, e isso interfere ali na medição da vazão.
Por isso, esse medidor do tipo turbina, né, ele não é utilizável, ele não é recomendado para aplicações onde o nosso fluido ele tenha variação na sua densidade. Bom, finalizamos essa parte sobre os instrumentos de medição, as principais variáveis de processo utilizados na área industrial, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as redes industriais e transmissores. As redes industriais, elas surgiram com o objetivo de permitir o acesso aos dados dos dispositivos industriais, como temperatura, pressão, nível, vazão, número de peças, presença de objetos e assim por diante. Então, as redes industriais, elas têm o objetivo de disponibilizar os dados gerados pelos instrumentos de medição que nós temos lá no campo, lá na nossa planta industrial. Com o desenvolvimento da tecnologia e da automação, os controladores eles foram projetados para monitorar e controlar os sistemas produtivos à distância, proporcionando mais confiabilidade no sistema de automação, identificando falhas e outras informações adicionais dos sensores, surgindo então as redes de comunicação, que são tanto, né, tem tanto ali os aspectos físicos como aspectos lógicos, né? Então a gente falando ali desses aspectos lógicos como sendo os protocolos de comunicação. Nessa construção, nessa estruturação das redes industriais, nós temos as topologias de rede, que é a forma com que esses dispositivos eles vão ser conectados, né? Então é como se fosse a estrutura ali, o arranjo com o qual esses dispositivos eles são organizados para estruturar essa rede. Nós temos o sistema centralizado, barramento de campo distribuído e o controle distribuído. No sistema centralizado, é utilizado um cabo individual para cada dispositivo, tendo como vantagem, que não acontece ali interferência sobre outros dispositivos, isso porque cada dispositivo, cada elemento tem ali o seu cabeamento. Porém, para cada dispositivo, né, seja um sensor ou um atuador, que é acrescentado no sistema, é necessário a implementação de um novo cabo de comunicação. Isso faz com que elevem os custos, né, tanto de instalação como de manutenção, e isso também, né, além do controlador precisar de um número de entradas e saídas proporcionais ao número de dispositivos conectados a eles, né? Então a gente sabe que muitas vezes os controladores, né, eles têm ali um número, né, de entradas e saídas limitado. Então a gente precisa que esse controlador ele tenha ali, né, um número de saídas e entradas compatível, né, com todos esses elementos que devem ser conectados nessa topologia de sistema centralizado. Na topologia barramento de campo, para acrescentar um novo dispositivo, é necessário apenas conectá-lo no barramento em comum, sendo possível obter informações de todos os dispositivos do processo, da variável manipulada, dados de operação, entre outras informações para a operação desse sistema. Então, a gente precisa ali, né, nesse tipo de sistema de protocolos de comunicação, em que cada dispositivo vai ter um endereço para que ele possa se comunicar com os controladores e os outros elementos. Porém, no sistema de barramento de campo, nós temos um único controlador para comandar todo esse sistema. Então, o funcionamento, né, desse sistema acaba sendo dependente desse controlador. Então, a gente tem ali uma disponibilidade maior, né, de dispositivos nessa rede, nesse barramento, porém, a gente tem essa limitação, né, de que o nosso sistema depende desse único controlador. Na topologia de barramento de campo distribuído, nós temos a vantagem, né, de que ele é mais imune a falhas, porque nós temos mais de um controlador nessa rede. Então, isso acaba, né, trazendo mais confiabilidade, porque se um controlador ali vier a falhar, a gente pode ter um outro ali fazendo a função. No entanto, como esses controladores eles estão em um mesmo barramento, a comunicação é feita por um único protocolo de comunicação. A gente não consegue utilizar mais de um protocolo porque a gente tem um barramento só. E isso limita a flexibilidade do sistema na hora de escolher os dispositivos ali para serem inseridos, né, e também para manutenção. Então a gente tem que garantir que todos os dispositivos que serão inseridos nessa rede, eles respondam, né, ao protocolo de comunicação adotado ali.
E nós temos o sistema de controle distribuído, que tem a vantagem de operar com diversos protocolos de comunicação, de diversas hierarquias, e pode ser gerenciado por protocolos abertos, além de não apresentar restrições à topologia da rede, e isso melhora o desempenho da rede como um todo. Sobre o meio físico, né, de como que essas redes elas são estruturadas falando fisicamente. A ligação física entre os dispositivos, independentemente da topologia do sistema, pode ser feita através de cabos de par trançado, cabo coaxial, fibra ótica ou até mesmo por wireless. Esses tipos de cabos, né, esses meios físicos, eles são utilizados para trafegar dados e para cada protocolo de rede pode ser utilizada a transmissão de dados por padrão serial ou por padrão Ethernet. A transmissão por padrão serial conecta os sensores, controladores, atuadores e softwares de supervisão. E ele pode ser encontrado em alguns formatos, né? Então a gente tem ali alguns padrões seriais mais utilizados na indústria, que são o RS-232, o RS-485, o padrão CAN e o padrão ASI. Já o padrão Ethernet, ele tem uma taxa de transmissão maior, né? Então ele trabalha ali com uma taxa de transmissão de até 10 gigabits por segundo, e a função é agrupar os dados recebidos por protocolos de alto nível, como TCP/IP, por exemplo, e enviar esses dados através da rede, podendo transmitir até 2.000 metros. Os protocolos de comunicação são o conjunto de regras e procedimentos que controlam a troca de dados entre sensores, atuadores e controladores, sendo padronizado em alguma arquitetura de rede e tornando eficiente a operação do sistema de automação. Existem diversos protocolos utilizados na indústria. Alguns são protocolos abertos, né? Então, onde diversos dispositivos são compatíveis. Outros são protocolos exclusivos de fabricantes, né? Então, dependendo ali apenas dos dispositivos desses fabricantes que podem se comunicar nesses protocolos. E os principais protocolos de redes utilizados nos sistemas industriais ali, né? São o ASI, o DeviceNet, o Profibus e o Profinet. Existem ainda outros protocolos de redes com as mais diversas aplicações, né, sendo ali protocolos abertos, outros protocolos exclusivos, né, mas esses aqui são os mais utilizados, né, esses apresentados aqui são os mais utilizados nas redes industriais. Sobre essa questão dos protocolos de rede, nós falamos também na nossa aula ao vivo que nós temos a nossa pirâmide de automação, que nós trabalhamos na nossa aula ao vivo também, onde nós temos os níveis de automação dos dispositivos de campo, dos dispositivos de controle, dos sistemas de supervisório, onde para cada nível ali da nossa pirâmide de automação, a gente vai ter ali os protocolos utilizados, né? Então, esses protocolos, eles têm também as características ali da capacidade de trafegar, né, os dados que são gerados ali pelos dispositivos de cada nível da nossa pirâmide de automação, tá? Na nossa aula ao vivo, que trata, né, dessa unidade aqui de redes industriais, nós falamos um pouquinho mais detalhado, onde a gente tinha lá demonstrando, né, a pirâmide de automação. Para quem não viu, recomendo que revise. Isso porque a gente tem uma questão na atividade mapa relacionado com esse assunto, né, com esse tema. Os atuadores, eles são definidos como elemento que produz movimento com o objetivo de alterar uma variável do processo produtivo ou que atua sobre um dispositivo para ligar ou desligar um mecanismo ou um servomecanismo que transmite uma quantidade de energia para a operação de outro mecanismo. Basicamente, né, a gente pode pensar na estrutura de um sistema de controle que possui medidores que fazem a aquisição das informações sobre o processo produtivo, realiza a transmissão dessas informações através de uma rede de comunicação e que esse sistema de controle possui também um controlador, que vai decidir, de acordo com a sua programação, como atuar na planta. E por último, nós temos em um sistema de controle os elementos finais de controle, que são os elementos que alteram fisicamente o processo
de acordo com o sinal enviado pelo controlador. Então, tudo isso que a gente viu até agora, né, que a gente fez um resuminho que a gente trabalhou na nossa disciplina, a gente precisa também dar como se fosse um fechamento, né, nisso tudo. Então, a gente tem os instrumentos de medição que vão estar lá no campo, né, gerando essas informações que serão transmitidos através de uma rede de comunicação por um controlador, e o controlador, por sua vez, vai mandar os sinais necessários ali para os elementos finais de controle, para os nossos atuadores, para que então sejam feitos ali os, digamos assim, movimentos necessários lá no campo, como por exemplo a ligação de motores, o acionamento de pistões, a abertura de válvulas, né, que são os nossos atuadores, que são os elementos finais de controle, para que o nosso processo automatizado ele possa funcionar. Um atuador, para ser utilizado na planta industrial, precisa de uma fonte de energia externa, que pode ser energia elétrica ou energia fluídica, podendo ser atuadores hidráulicos ou pneumáticos. E além disso, de acordo com o tipo de movimento que esse atuador produz, ele pode ser classificado ali em atuadores lineares ou rotativos. O atuador mais utilizado nos processos produtivos são as válvulas de controle, que têm como função bloquear, direcionar e limitar a passagem de fluidos por elas. Entre as válvulas de controle, como nós estudamos na nossa disciplina, nós temos as válvulas de deslocamento linear e de deslocamento rotativo. Aí nós temos, né, alguns modelos, como por exemplo, o modelo de a válvula do tipo globo, do tipo diafragma, do tipo borboleta, do tipo esfera, onde cada uma vai ter as suas características, as suas limitações ali em relação à operação, e elas têm ali uma estrutura, né, com alguns elementos para que elas possam fazer o seu papel ali, né, de bloquear ou direcionar a passagem de fluidos. Os atuadores elétricos, eles são utilizados em aplicações onde é necessário uma maior precisão do controle, onde é necessário saber a posição de uma haste, movimentar poucos milímetros uma articulação mecânica, entre outras aplicações que exigem precisão. Então, os atuadores elétricos, eles são bem precisos, assim como eu mencionei para vocês também, né, um exemplo que a gente tem são os servomotores, né, onde a gente consegue ali ter uma precisão muito grande na movimentação ali de elementos mecânicos. Em relação aos atuadores elétricos, a gente tem ali, né, um ponto de atenção na utilização desse tipo de atuador em atmosferas explosivas. Isso porque, devido ao risco, né, do próprio ambiente ali, para utilizar esses atuadores a gente precisa trabalhar com proteções específicas ali, né, para situações de risco. E nesses casos, né, a gente acaba tendo um custo mais elevado. Nós temos também os atuadores hidráulicos, que quando se deseja uma força de acionamento grande e a precisão não é um requisito a ser atendido, são utilizados esses tipos de atuadores, que são utilizados em aplicações onde são requeridos ali altos torques e também em máquinas de grande porte. Então, os atuadores hidráulicos, basicamente, eles vão ter ali nas estruturas, né, os cilindros, o óleo sob pressão, né, um motor ali, uma bomba que vai fazer a compressão desse óleo para que ele possa trabalhar. Um exemplo que eu dei para vocês da utilização de atuadores hidráulicos, né, são os acionamentos ali de caçambas de caminhões ou até mesmo, né, daqueles guindastes utilizados nos caminhões, onde é possível, né, esses atuadores, eles têm ali, então, eles entregam, né, essa capacidade de um torque muito elevado. E nós temos os atuadores pneumáticos, que são acionados através de ar comprimido, né? Então, utilizando a pressão de ar. Os atuadores pneumáticos, eles são utilizados em sistemas onde é requerido altas velocidades e o torque necessário é baixo. E eles podem ser lineares ou rotativos, né? E ainda válvulas de controle. Como exemplo, né, de dispositivos ali de atuadores lineares, nós temos os cilindros, né, tanto de duplação quanto de simplização, que a gente falou na nossa aula. Nós temos os chamados ali, né, de motores pneumáticos, né, que eles funcionam ali como os motores elétricos convencionais, mas tem algumas vantagens, eles são mais leves, né, eles não têm aquele risco ali de superaquecimento no caso de travamento do eixo. E nós temos também as válvulas de controle, né, então os atuadores pneumáticos podem ser associados ali às válvulas
de controle. Chegamos ao nosso último tópico aqui do nosso vídeo Let's Talk, que nós vamos falar de controle de processos. O controle de processos é o conjunto de ferramentas utilizados na produção de um produto e que pode ser a mistura de ingredientes em uma certa proporção estabelecida, que pode ser o controle da temperatura de um material ou de uma mistura. Pode ser também o controle do nível de um líquido em um tanque, entre outras aplicações de processos produtivos. Basicamente, os objetivos do controle de processos são reduzir a variabilidade, aumentar a eficiência e aumentar a segurança. Um sistema de controle ele é composto de uma série de elementos que, combinados, produzem um determinado resultado com pouca ou nenhuma intervenção humana. Esses sistemas eles podem ser classificados em sistemas em malha aberta ou malha fechada. Muita atenção aqui, porque temos uma questão da atividade mapa que envolve esses conceitos. Quando o sistema de controle é em malha aberta, a saída do processo não provoca nenhum efeito sobre a sua entrada. Já no sistema de malha fechada, a entrada é influenciada pela saída por uma função. Ou seja, quando a gente fala de um sistema de malha fechada, nós vamos pegar ali o resultado que nós temos na saída, né? Então, fazer uma medição, seja de uma vazão, seja de uma temperatura, e vamos, como se fosse, realimentar o nosso sistema de controle para que ele possa fazer como se fosse uma comparação entre esse valor da saída e o valor ali pré-definido, né? O nosso set point. Então, existe essa diferença. Se o nosso sistema ali, ele recebe apenas a informação do set point, por exemplo, e a saída, ela não interfere ali na aplicação, no funcionamento desse sistema de controle, então nós temos um sistema em malha aberta. Os tipos de controle mais conhecidos nas indústrias são os controles biestável, auto-operado, proporcional, integrativo e derivativo, ou a combinação deles. O controle biestável é o controle aplicado em processos que admitem uma oscilação contínua da variável de controle em torno do valor desejado. Nesse tipo de controle, o controlador muda de ligado para desligado e vice-versa quando a variável do processo é igual ao set point, né? Ou seja, o nosso valor desejado. O elemento final de controle utilizado, nesse caso, são as válvulas solenoides que permitem apenas duas posições, né, abertas ou fechadas. E também nós podemos ter resistências elétricas, né, que vão estar ligadas ou desligadas. O controle auto-operado acontece quando o controlador utiliza o próprio fluido do processo para operar o controle. Esse controle auto-operado é utilizado em aplicações de redução de pressão, por exemplo. E esse controle, ele não é muito utilizado nas aplicações industriais, isso porque a regulagem para operar um ponto de ajuste é difícil de ser calibrada. Nós temos também o controle proporcional, que é o controle contínuo mais simples que pode reduzir as oscilações na malha de controle, sendo mais efetivo que o controle liga e desliga. Porém, a variável de processo não será igual ao valor do set point ajustado. Temos o controle integral, que possui o objetivo de eliminar o erro em regime permanente, pois enquanto ele estiver atuando, a saída do controlador continua alterando a variável manipulada para eliminar o erro. O controlador integral ele não é utilizado sozinho em uma malha de controle, sendo utilizado em uma associação com o controle proporcional, pois o controlador proporcional insere a velocidade na malha de controle e o controlador integral elimina ou minimiza o erro em regime permanente. Esse tipo de controle, né, então combinando o controle integral e o controle proporcional, ele é denominado como controlador PI, proporcional integral. Nós temos também o controle derivativo, que tem a finalidade de eliminar atrasos na malha de controle, antecipando para onde o processo está indo. Da mesma forma que o controle integral, né, ou seja, o controle integrativo, o controle derivativo precisa estar associado com o controlador proporcional. E aí, essa associação é conhecida como controlador PD, proporcional derivativo. E nós temos ainda, para finalizar, o controlador
proporcional integral derivativo, denominado controlador PID. Esse tipo de controle combina a ação dos 3 tipos de controladores. Então, ele combina as características de estabilidade da ação derivativa, as características de eliminar o erro da ação integrativa e as características do menor tempo de regime permanente pela ação proporcional. E devido à dificuldade de sintonia do controlador PID, ele deve ser utilizado em casos específicos, como em sistemas de controle de temperatura, por exemplo. E não existe, né, um controlador universal que atenda a todas as aplicações. A escolha do tipo de controlador deve se levar em conta a qualidade do controle, os custos e a facilidade de operação e implementação. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo Let's Talk. Bastante informação aí para revisão de vocês. Espero que ajude nas atividades de vocês, nos estudos de vocês. E para finalizar, eu deixo aqui as referências utilizadas, né, praticamente em toda a nossa disciplina e também para a produção dos conteúdos desse vídeo. Até mais!